Sobre fundo bege, a capa do livro, seu título e a ficha técnica. Camila é negra, tem cabelo curto, veste blusa branca e calça cinza clara. Está sentada em uma poltrona com uma mesa e planta ao seu lado. Olá, professor! Meu nome é Camila. Vou apresentar neste vídeo estratégias para você promover o gosto pela leitura nos estudantes e incentivar a prática de importantes habilidades de literacia. Tudo isso com base no trabalho proposto a partir da obra literária O Menino e o Maestro. Mostra a capa do livro com um homem e um garoto negro. O homem toca clarinete e o menino tamborim. Este livro narra o encontro entre Teleco, um menino que vive numa comunidade e toca tamborim na bateria mirim de uma escola de samba, e o personagem conhecido como Maestro, que, além de reger a roda de choro do morro, toca clarinete na orquestra sinfônica do Teatro Municipal. Dessa relação nasce uma amizade rara, cheia de possibilidades, criatividade e afeto. A autora de O Menino e o Maestro é Ana Maria Machado. Ela é branca, tem cabelo curto, preto e veste blusa azul. Carioca, ela tem mais de 50 anos de carreira e é uma das principais autoras brasileiras de literatura infantil. Pela qualidade de sua produção, Ana Maria Machado recebeu em 2000 o prêmio Hans Christian Andersen, conhecido mundialmente como o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Moeda dourada com o rosto de um homem de perfil. Desde 2003, integra a Academia Brasileira de Letras. Como a autora conta no texto Coisas Boas, que está no fim do livro, o menino de O Menino e o Maestro foi inspirado em uma criança que ela viu na rua tocando uma serenata de Mozart. Já o Maestro rende homenagens a figuras históricas da nossa música, como o padre José Maurício no Barroco Mineiro e o contemporâneo maestro Paulo Moura. No enredo, o maestro reconhece o talento impressionante de Teleco no tamborim e leva-o para conhecer a orquestra em que ele toca, além de apresentá-lo às composições de Mozart, tão diferentes daquelas que o menino está acostumado a tocar. Para Teleco, entrar em contato com a música clássica abre portas para um universo até então inédito, repleto de novas percepções e sensações, que vão ajudá-lo a compreender melhor a música e a si mesmo. As ilustrações deste livro foram feitas por Vinícius Sabato, que nasceu em São Paulo em 1985. Ele é branco, tem cabelo castanho, usa barba e veste camisa azul. Diretor de arte e ilustrador, ele estreou no meio literário com O Menino e o Maestro. Suas ilustrações neste livro ajudam a compor sensorialmente os elementos da narrativa, dando a sensação do som, do cheiro, do toque e do sabor das coisas. Assim, conseguem cativar o leitor. A obra tem grande potencial para ser trabalhada em sala de aula com os estudantes de 4º e 5º anos do ensino fundamental. 4º e 5º anos do ensino fundamental. Isso se deve à linguagem adequada a esse público e à capacidade que o livro tem de despertar no leitor o interesse pela música e por ações de empatia e cumplicidade, ao abordar os seguintes temas: família, amigos e escola, o mundo natural e social, autoconhecimento, sentimentos e emoções, encontros com a diferença. O Menino e o Maestro pertence ao gênero literário conto. Gênero literário conto. As atividades de estudo desse gênero, propostas no material digital de apoio à prática do professor, reconhecem o papel central da literatura para o aprendizado e para a compreensão de mundo do estudante, bem como para sua alfabetização completa, consolidando o entendimento de como se articula o texto literário. As atividades levarão os estudantes a observar os elementos a partir dos quais se estruturam os textos narrativos: narrador, trama, personagens, tempo e espaço. Além de desafiá-los a fazer pesquisas interdisciplinares, a se expressar na comunicação oral, a utilizar tecnologias digitais de informação e a produzir textos. Antes de nos determos nas estratégias de sala de aula para motivar os estudantes para a leitura, vamos falar sobre a importância da fruição da literatura, referendada pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC,
e pela Política Nacional de Alfabetização, a PNA. Base Nacional Comum Curricular, BNCC, Política Nacional de Alfabetização, PNA. Para a BNCC, a prática da leitura é necessária desde a educação infantil, pois desde cedo a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais. Ilustração de lousa com o texto narrado. Ao tratar de literatura, a BNCC recomenda que a leitura de textos literários seja o eixo central de trabalho no ensino fundamental. A criança que está consolidando seu processo de alfabetização pode participar ativamente da leitura, passando de ouvinte a protagonista do ato de ler. Dessa forma, é essencial proporcionar momentos de aprendizagem durante a leitura compartilhada. Leitura compartilhada. Esses momentos contribuirão para o desenvolvimento da compreensão textual e de uma autonomia progressiva na leitura de textos literários de gêneros variados. Ilustração de 3 crianças lendo. Na perspectiva da PNA, as obras literárias podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades relacionadas à literacia e à consolidação da alfabetização. O contato com a literatura também promove a fluência em leitura oral, a autonomia e a ampliação do repertório linguístico dos leitores em formação. Assim, os estudantes desenvolvem as habilidades de leitura previstas para o 4º e 5º anos e aprofundam o que aprenderam nos anos anteriores do ensino fundamental. As atividades propostas no material digital de apoio à prática do professor foram baseadas nos preceitos da PNA. Elas também se fundamentam na BNCC e no texto como eixo central de todo o trabalho desenvolvido com o livro, levando em conta a narrativa escrita e a narrativa visual. As atividades ocorrem em 3 momentos: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Pré-leitura, leitura, pós-leitura. As atividades prévias à leitura configuram a primeira etapa do trabalho com a obra. Pré-leitura. Elas têm como objetivo preparar situações que despertem o interesse dos estudantes, tanto pela obra como pelas temáticas nela abordadas, estabelecendo relações com suas experiências de vida. Assim, a turma é convidada a levantar hipóteses prévias que serão refutadas ou confirmadas durante a leitura. São propostas 5 atividades nesta etapa. O objetivo delas é despertar o interesse dos estudantes pela obra e familiarizá-los com o livro impresso. A primeira atividade é, literalmente, o primeiro contato com o livro. Primeiro contato com o livro, primeira atividade. O nome não nega a que veio. É o momento de os estudantes manusearem livremente o exemplar, explorarem as ilustrações, ganharem intimidade com a obra e, assim, ficarem curiosos com o que virá pela frente. Páginas do livro sendo folheadas. Sim, porque na terceira atividade, os estudantes levantarão expectativas sobre a obra a partir do título. Levantando expectativas, terceira atividade. Na 4ª atividade, elaborarão hipóteses a partir das ilustrações e na 5ª, estudarão o atraente texto de 4ª capa. Mais hipóteses sobre as ilustrações, 4ª atividade. Para que serve a 4ª capa de um livro, 5ª atividade. Quanta informação um livro oferece ao leitor antes de começar a leitura propriamente, não é mesmo? Ah, não esqueci a 2ª atividade não. Nela, vocês conversarão sobre bibliotecas. Formação de novos leitores, 2ª atividade. Pergunte aos estudantes se eles já visitaram uma biblioteca e reflitam juntos sobre a função desse espaço. Estimule-os a criar uma biblioteca própria. A ideia é incentivar a leitura por prazer, a fruição literária. A leitura do livro, que configura a 2ª etapa do trabalho com a obra, é o momento mais importante. Leitura. As atividades desta etapa sugerem a leitura compartilhada e a troca de ideias e opiniões sobre trechos específicos da obra. Outras atividades propostas durante a leitura visam desenvolver a fluência leitora, promover a sociabilidade e incentivar a fruição literária.
Na primeira atividade, os estudantes lerão a dedicatória do livro na página 5. Dedicatória, página 5. O texto é curto, mas o conceito de dedicatória e os nomes homenageados renderão uma atividade e tanto. A seguir, cada um lerá o prefácio individualmente e em silêncio. Prefácio de Ricardo Prado, página 7. Depois, conversarão sobre o que são prefácios e sobre as informações preciosas contidas no texto de Ricardo Prado. Neste momento, é fundamental verificar o nível de compreensão leitora dos estudantes. A terceira atividade é a hora de treinar a leitura oral. Hora de treinar a leitura oral, terceira atividade. Sim, uma leitura compartilhada da primeira metade do livro até a página 25. Nesta prática de leitura oral, chame a atenção dos estudantes para a importância da entonação e evidencie a pontuação, pontos finais, vírgulas e reticências. De tempos em tempos, utilize a técnica da leitura dialogada, fazendo perguntas abertas a toda a turma sobre o que acabaram de ler e o que virá na sequência. Leitura dialogada. Na atividade seguinte, os estudantes terminarão de ler o livro em casa. Leitura em casa. Essa é uma forma de incentivar a autonomia progressiva na leitura. Proponha a eles que, finalizada a leitura, recontem a história para os familiares e escutem canções dos músicos citados, como o Chorinho, Espinha de Bacalhau, de Paulo Moura. Adoro! Espinha de Bacalhau, de Paulo Moura. A leitura realizada no ambiente doméstico pode ter a condução dos pais ou responsáveis. Agende uma reunião com eles para explicar como essa leitura pode ser feita ou escreva um bilhete para orientá-los e envie pelos estudantes. Aproveite essa atividade para trabalhar o desenvolvimento do vocabulário. Desenvolvimento do vocabulário. Solicite aos estudantes que, durante a leitura autônoma, elaborem um glossário com palavras que não compreenderam bem ou que lhes pareceram mais difíceis. Leitura autônoma. A terceira etapa do trabalho com a obra consiste nas atividades de pós-leitura, que têm o objetivo de potencializar os efeitos da fruição literária. Pós-leitura. As propostas visam ainda desenvolver a capacidade de reflexão dos estudantes sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Nesta etapa são sugeridas 7 atividades. São todas incríveis, mas você pode escolher as que se ajustam melhor à sua turma. A primeira atividade sugere a realização de uma roda de conversa para discutir o livro que a turma acabou de ler. Questione os estudantes sobre o que acharam da história e deixe que se expressem livremente nesse momento, sempre pedindo a eles que justifiquem as falas com elementos do texto. A atividade seguinte propõe o reconto oral da história lida em O Menino e o Maestro. Reconto oral. O objetivo é verificar a compreensão global do enredo pela turma. Outra atividade a ser feita com a turma em roda é uma conversa sobre as características dos textos narrativos e do gênero literário conto. Os estudantes observarão como os elementos da narrativa são trabalhados no livro que leram. A quarta, a quinta e a sétima atividades tratam de música, tema central do livro. Os estudantes terão a maravilhosa oportunidade de conhecer melhor a música clássica e o samba, refletir sobre a relação entre a música e os sentimentos e criar uma playlist para o livro. Conhecendo melhor a música clássica e o samba, quarta atividade. Autoexpressão e comunicação através da música, quinta atividade. Criação de uma playlist para o livro, sétima atividade. Já pensou misturar música clássica, música sacra, choro e samba? Carlos Gomes, Paulo Moura e Paulinho da Viola? José Maurício Nunes Garcia, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e Patápio Silva? Isso para não falar das grandes inspirações do livro, Mozart e Paulo Moura. Demais! A sexta atividade estimula uma reflexão sobre o trabalho infantil e a desigualdade social no Brasil. Trabalho infantil. O personagem Teleco, por exemplo, cogitava vender bala no sinal para ajudar a mãe, que não tinha o apoio do pai do menino. Esse é um papo sério e urgente.
O incentivo à leitura pelos pais ou responsáveis no ambiente familiar é fundamental para auxiliar a criança a desenvolver o gosto pela leitura literária e para que ela aprimore suas habilidades como leitora. Literacia familiar. Converse com os pais ou responsáveis, em reunião ou por meio de bilhete, sobre a importância de reservar um momento semanal para a leitura em família. Oriente-os também a perguntar às crianças sobre as leituras feitas na escola, pedindo que mostrem os livros que estão lendo no momento e que recontem as histórias a eles com as próprias palavras. Consulte o material digital de apoio à prática do professor em PDF para aprofundar o conteúdo apresentado aqui. Bom trabalho e até a próxima! Ela faz tchau e sorri sobre tela preta em letras brancas os créditos do vídeo.